Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMER. E este programa, você já sabe, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui, na bancada, um médico com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Paulo César Espada. Professor Paulo Espada, ele é docente, mas ele é um docente que já vem de família. O pai dele foi professor, foi diretor aqui da Unesp, era professor de matemática, Antônio Espada Filho, então é um homem que já nasceu de uma família docente. Paulo, você formou-se em Catanduva, fez tua residência lá em cirurgia, depois fez trauma na USP, tem uma experiência no Canadá, estudando coagulação, que não vamos voltar a passar. Essa característica sua, esse amor pela docência, herdou do pai? Eu acho que sim, professor. Meu pai sempre gostou muito, né, da área acadêmica, sempre ficou na Unesp, né, era matemático, e eu acho que desde jovem eu ia com ele lá para o IBILS, ficava lá e ele tinha uma sala, eu ficava estudando, conversando com os professores, então eu acho que vem de família um pouco isso aí. E o que é, a matemática não te mordeu? Não, eu cheguei até a fazer um vestibular no meio do ano, quando eu estava no primeiro ano de cursinho, e eu passei em computação, foi o primeiro curso de computação, primeiro ano que abriu o curso de computação aqui, mas eu fiz a prova, eu tinha um tempo de férias, fiquei lá um pouquinho, mas não era a minha área não, eu queria medicina, eu fiquei na medicina. Você tem irmãos, algum irmão seu, alguém na família seguiu a carreira de matemática? Não, eu tenho uma irmã mais velha e ela fez arquitetura. É arquiteto. Hoje nós temos um orgulho de dizer que o Rio de Janeiro, apesar de tudo isso, tem um instituto de matemática que é reconhecido no mundo todo, né? Inclusive ganhando um prêmio, acho que o ano passado, que corresponde ao Prêmio Nobel da Matemática. Paulo, agora, você nasceu num ambiente de ciências exatas. O que é que te levou para a área de humano? O que é que te despertou o interesse de ser médico? Eu não sei, eu acho que veio desde pequeno, interesse com a área médica, e eu acho que eu fui alimentando isso durante a minha vida e quis ficar na área da medicina mesmo. Houve alguma conversa com teu pai alguma vez, ele dizendo, olha, venha ser matemático e tal, ou ele não tentou seduzir? Não, sim, ele ficava sempre tranquilo com relação a isso aí, ele sempre falava assim, você tem que fazer o que você gosta, aquilo que você acha que é importante, aquilo que você acha que tem dom para fazer, né? Nunca me forçou, mas eu percebia que ele gostaria que eu tivesse ficado na matemática. Um filho matemático, natural, né? Ô, Paulo, você nasceu em Araraquara. Nasci em Araraquara. Aí veio para Rio Preto, fez sua graduação em Catanduva, tem essa passagem no Canadá, e hoje você é um docente extremamente importante no nosso departamento de cirurgia. Além de você ser professor de trauma, ele é um cirurgião com uma vasta experiência em trauma, né, que é uma das grandes doenças do século do nosso país, né, nós vamos falar nisso. E você também tem além de você ensinar o médico na emergência, você prepara o aluno da graduação para ser médico com a área de técnica cirúrgica. Explica um pouco aí para o telespectador que é a técnica cirúrgica que você administra. Na técnica cirúrgica, né, é um curso que tem dentro da graduação da medicina, onde o aluno do do terceiro e quarto ano, eles vão até um laboratório onde eles aprendem a dar ponto, técnicas de asepsia, antisepsia, curativos, alguns procedimentos cirúrgicos que eles acabam passando visita nas enfermarias com os docentes da cirurgia. E eu estou lá, acho que já tem uns 10 anos por aí. Traduz aí para a população que é asepsia, antisepsia. O que é isso? Técnicas de cuidado, de limpeza na hora de fazer algum
procedimento cirúrgico, né? Então, a maneira como se deve lavar as mãos, a maneira como deve calçar a luva, colocar roupa, o capote cirúrgico, a importância do gorro, da máscara, né? Os cuidados que a gente tem para não causar infecção naquele procedimento cirúrgico. Está existindo, a população, a humanidade vai evoluindo, nós também, eu lembro que quantas vezes nós operamos cachorro, nós fazíamos transplantes em cachorro na Unicamp, depois esse cachorro foi abandonado, depois nós começamos a transplantar porcos, não é? E uma consciência mundial vem evoluindo para que a gente não faça sofrimento em animais, não é? E hoje, Paulo, nós temos basicamente esses alunos aprendem a dar pontos em animal ou não animal. O que animal é que ele é permitido ele treinar? A gente, durante muitos anos, eu também, quando estava na graduação, aprendi utilizando esse tipo de animal, né? Hoje, isso mudou muito. Existe uma legislação, né, em cima disso e existe uma ideia de que se deve usar menos esse tipo de material, né? Então, a gente usa mais material produzido no nosso laboratório. Então, a gente costuma usar próteses de material de panos, de espumas, né? Bonecos comprados pela faculdade, né, do laboratório de habilidades, para poder utilizar. E existem alguns procedimentos que a gente acaba fazendo no modelo animal, né? Que modelo que a gente usa hoje? Hoje a gente usa o rato, que é do laboratório nosso, lá, produzido lá, e autorizado pelo Comitê de Ética em pesquisa com animal, e o coelho, que a gente também usa, que também é de lá, que é um animal produzido para a pesquisa. Então a gente aproveita esse animal que algum docente já está em pesquisa e usa esse animal para mostrar o procedimento. Ô, Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu gostaria de deixar aqui uma questão para você no ar. Se o aluno, nesse momento que tem procedimentos que são extremamente importantes, treinar no animal, para que esse aluno vá com mais segurança para o atendimento humano. Se um aluno, em algum momento dessa aula prática sua, ele falar, não, eu não quero fazer essa prática no animal, o que é que ocorre com esse aluno? Mas você vai responder no próximo bloco. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos começando o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, conversando com o professor Paulo Espada, que é professor de técnica cirúrgica do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Rio Preto. E no bloco anterior nós estávamos discutindo a evolução da técnica cirúrgica, o aprendizado com o animal. E existem técnicas que são fundamentais ainda a fazer no rato. E eu perguntei a ele
Se o aluno que se nega a aprender essa técnica, existe alguma coisa com esse aluno? Não, assim, a possibilidade dele fazer esse procedimento no animal, que é destinado para isso, existe, mas o aluno que ele rejeita, não há problema nenhum, ele faz o mesmo procedimento em um outro modelo. É um modelo produzido pela gente. O modelo não animal. Não animal. Então, o aluno ele tem todo o direito de não participar de um experimento onde existe, porque depois vai existir a eutanásia desse animal. Primeiro, para a população entender, o animal produzido por nós, existe uma CEU, a Comissão de Ética em Animais, que no momento eu sou presidente dessa Comissão de Ética, né, onde faz parte a comunidade. Esses animais são anestesiados, não existe nenhum sofrimento, isso é um princípio básico. Não é? Então, o aluno tem o direito de não recusar. participar. Recentemente, nós adquirimos o laboratório de habilidades, onde nós temos bonecos. Quer dizer, isso é uma tendência para tentar diminuir o número de animais na experimentação? Eu acho, professor. A gente já diminuiu muito, né? Eu me lembro quando eu fui aluno, mesmo depois quando eu comecei na técnica cirúrgica, hoje a gente usa muito menos, são poucas aulas, né? E existe o laboratório que nós temos hoje bonecos, né, manequins lá, que a gente consegue fazer a reprodução muito semelhante do que a gente vê dentro do hospital. Ô, Paulo, qual é na prática de vocês, na emergência, nós temos um hospital com uma equipe extremamente treinada, né, para dar esse primeiro socorro nesses pacientes extremamente graves, que é o trauma. Qual é a causa mais frequente de trauma na nossa região? Hoje o que a gente mais vê é acidente com moto, envolvendo moto. Acho que, de uma maneira geral, acho que no Brasil, né? Aqui em Rio Preto, o volume de trauma fechado, de trauma contuso, acidentes de trânsito é muito grande, e o campeão é acidente de moto. Quer dizer, o progresso vai chegando, a moto vai chegando e Exato. Mas Exato. A moto é perigosa ou é o piloto que se arrisca muito? A gente tem dois tempos importantes de acidente. Então, nós temos aqueles acidentes de moto que acontecem quando ele está se deslocando para o trabalho. Então, a gente tem picos de acidente entre 7 da manhã e 9. Depois, quando ele está se deslocando na hora do almoço. Depois, no final da tarde. Esse tipo de paciente é o paciente que se acidenta durante o trabalho. Agora, existe o outro tipo, que é aquele de fim de semana, que é o que sai, né? E aí, nesse tipo de paciente, a gente vê uma concentração alta de álcool ou drogas ilícitas. Então, são populações diferentes. Esse acidente ocorre mais durante a semana ou no final de semana? Mais no final de semana. No final de semana. E esse é mais grave, o do final de semana? Normalmente, vocês têm essa observação? Normalmente, sim. São pacientes mais graves. São lesões mais graves. Quais são essas lesões que normalmente o acidentado de moto tem? O acidentado de moto, ele não tem proteção nenhuma para o corpo, né? Então, apesar dele usar o capacete, existe treinamento de direção defensiva, ele acaba, quando ele se envolve em acidente, ele acaba tendo lesões em quase todas as partes do corpo, né? Então, a gente vê muita lesão em tronco, no tórax, no abdômen, fraturas, 85% dos pacientes têm fratura, ou de membros superiores ou de membros inferiores, né? E o trauma craniano, que acaba levando a sequelas a alguns pacientes. Paulo, não sei se você tem recentemente lido isso, esse impacto desses acidentes no custo da saúde pública, porque um acidentado desse é um politrauma, não é? Como o professor Paulo falou, ele tem trauma no tórax, ele tem no abdômen, ele tem na perna, ele vai ficar inativo muito tempo, improdutivo e gastando o dinheiro da saúde Sim. pública por uma pessoa que teoricamente não precisava, que ele estava rígido, não é? Exato. Existe esse estudo mostrando esse impacto? Existe um custo elevadíssimo, não só com relação ao atendimento médico dessas pessoas, mas também com o custo envolvido em indenizações.
né? Então, é uma pessoa jovem, na maior parte das vezes, né, que tem uma fase que aconteceu numa fase produtiva da vida, que tem que se afastar do trabalho e alguém tem que pagar por ele, porque ele está afastado do trabalho. Então, tem o custo não só do hospital, da reabilitação desse paciente, mas também o custo envolvido com relação ao trabalho dele. E ele vai deixar de ser produtivo e a família vai ter que gastar também para cuidá-lo, né? Exatamente. Porque alguém tem que tomar conta desse acidentado. Exatamente. Ô, Paulo, você, né, com essa experiência toda que você tem de professor de cirurgia de trauma, o que é que passa em tua cabeça quando você vê um jovem ali, acidentado, politraumatizado? Passou em tua cabeça qual seria a intervenção que nós poderíamos ter na sociedade para evitar isso? Professor, hoje a gente comenta isso, o melhor tratamento para a doença trauma é prevenção. Então, o ideal seria a gente ter um projeto de educação para essas pessoas. Essa educação não só a educação no trânsito, mas a educação de permitir a passagem de outro. Da gentileza. Exato, sabe? Eu acho que falta isso, né? O senhor vê o número de veículos que existe hoje no Brasil, no mundo, né? Aqui em Rio Preto a gente sai, o volume de veículos, de moto, né? E cada vez mais existem propagandas que é muito mais barato financiar uma moto ou um carro do que você pagar a passagem para ir e voltar de ônibus, e é mesmo, né? Sem então, dúvida. tudo isso está estimulando a população a consumir mais, a ter mais veículos, né? E não se preocuparam com a parte de educação. Educativa. Exato. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, eu gostaria de deixar aqui que você passasse para a população, porque na hora que qualquer ser humano ele vê um acidente, a primeira coisa que ele quer fazer é socorrer, é mexer no acidentado. Eu gostaria que você explicasse qual é o cuidado que uma pessoa leiga tem a ver um acidentado, o que é que você pode contribuir. Por favor, não mude de canal, vamos para um pequeno intervalo. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. Eu deixei aqui no ar que o professor Paulo Espada, que é um professor de cirurgia de trauma, orientasse a população quando ele encontrar, por exemplo, alguém no chão após um acidente. Qual é o papel dele? A pessoa que se sofre acidente, seja queda ou acidente de trânsito, ela pode ter lesão em várias partes do corpo e a gente fica muito preocupado com lesões na coluna. Então, o ideal é pedir por ajuda, né? Pedir a ajuda de quem trabalha no atendimento pré-hospitalar. Então, ou o SAMU ou o resgate. Então, procurar não retirar a vítima, proteger a área para que não aconteça um segundo acidente e
esperar a chegada ou do SAMU ou do resgate para dar o atendimento de rua. Essa proteção da área deve ser uma distância X com o que você tiver. Exato, tentar proteger, sinalizar o local, né, para que um outro veículo não chegue próximo do acidente. Existem várias maneiras, ou colocando triângulo, ou posicionando o carro, né, com pisca-alerta antes do local do acidente, para evitar um outro acidente. Engraçado, cada solução, cada novidade parece uma solução, mas sempre cria outro problema, né? Então, hoje nós temos celular, internet, e você vai dirigindo, chega uma mensagem, e você fica tentado a ver. Já existem dados hoje mostrando que o celular está sendo causa de acidente mais do que o álcool. Isso é real? Tem trabalho mostrando que existe uma incidência muito grande de acidentes que ocorrem durante ou o uso do celular ou enviar mensagem no celular. Então, ou telefonando ou enviando mensagem. A incidência é muito grande. É muito grande. E esses acidentes, quer dizer, são completamente evitáveis. O grande problema de nós médicos, nós temos algumas funções. Primeiro é tentar evitar a doença. Segundo, tentar fazer um diagnóstico precoce. E terceiro é aumentar a sobrevida e qualidade de vida de todo mundo, né? Então, nós sabemos que nós podemos evitar um acidente e não atender o celular, né? Então, isso seria uma... Correto. Existe recentemente eu li um trabalho com um motorista de caminhão com um dispositivo para ele não dormir. Não é? Ele põe no dedo, e aí, se ele cochilar, ele recebe um choque, alguma coisa. Será que vem alguma coisa para evitar o cidadão de não usar o celular durante o trajeto? Eu acho, professor, assim, isso cabe à educação, sabe? A gente tem que educar, por exemplo, o celular, o uso do cinto de segurança, andar com a porta travada do carro para evitar que saia do carro, o uso de criança no banco traseiro, o uso adequado da cadeirinha. Isso aí é educação. Eu acho que o que falta é isso, né? Acho que hoje não é possível a pessoa, durante a condução de um veículo, atender celular. A gente vê, às vezes, até o moto, né, com o celular aberto dentro do capacete, conversando. E você, como um homem da educação, o que é que você pensa assim? Qual seria o fator educativo? Por exemplo, será que seria interessante pegar as crianças, levar a um hospital para ver um acidentado, ou o próprio imprudente, né? Porque tem realmente o acidente, tem o imprudente, né? E será que isso seria uma forma educativa de mostrar para eles em loco o sofrimento de uma pessoa? Será que isso teria um impacto muito grande ou seria causar mais sofrimento para quem vai ao hospital? Tem programas já que no Brasil, em alguns lugares já começaram. Em Campinas, em Ribeirão Preto, já existe isso. É um programa canadense de educação no trânsito. Então, é um programa chamado PERT, onde as pessoas que se envolveram em acidente, elas são convidadas para irem num dia dentro da emergência de um hospital, para sofrer um impacto com aquilo que eles estão vendo, né? E depois uma palestra sobre a parte de prevenção. Eu acho que isso é uma saída. É uma saída. Eu acho. Ir até as escolas onde tem os adolescentes, né, que vão começar a dirigir, ou que vão começar a sair, né, em festas. Eu acho que esse é o público que a gente deve educar. Eu não sei se você lembra, Paulo, teve uma época aqui que nós passamos uns 2 anos, que nós íamos às escolas falar sobre álcool. Então nós íamos, levava um depoimento de um paciente transplantado, a psicologia, o serviço social, e tinha um impacto muito interessante, né? O interesse das crianças, e é um trabalho que nós temos saudade, nós temos plano de voltar a rediscutir. Mas, Paulo, voltando agora, eu falei aqui no início que você foi no Canadá, foi estudar coagulação, né? Então, o que é coagulação? Por que um cirurgião de trauma se preocupa com coagulação? E o que é coagulação? Explica o que é coagulação e o que é essa área de interesse tua na pesquisa.
Essa é uma área hoje, talvez, que eu tenho maior interesse na área de trauma, né? Então, coagulação é quando você tem alguma alteração na composição do sangue que torna o sangue incoagulável. Quer dizer, eu tenho uma lesão e eu não consigo conter o sangramento porque ele não tem fatores que possam coagular, conter o sangramento. Isso começou já há uns 15, 20 anos a ser estudado nos Estados Unidos. E eles perceberam que os pacientes que tinham lesões graves e que sangravam muito, eles morriam. E durante esses estudos, eles perceberam que eles morriam porque eles faziam alterações da coagulação. Ele ficava incoagulável. Então, ele chegava no hospital com lesões graves, o cirurgião ia para o centro cirúrgico, levava ele para o centro cirúrgico, operava, só que ele morria sangrando. Não tinha como conter o sangramento. Passava sangue, fatores para coagular e a gente não conseguia conter esse sangramento. Eu vi isso durante muito tempo. E eles perceberam que esses pacientes eles têm alteração na coagulação sanguínea. Esses pacientes que são traumas, que são graves e que sangram, eles apresentam alterações na coagulação. Hoje, o que a gente tem é uma maneira de tentar corrigir essa alteração da coagulação nas primeiras horas após um acidente, onde a gente constata que está tendo um sangramento importante. Olha, para a população entender o que é que passa na cabeça de um profissional como o professor Paulo Spada, né? Quer dizer, a prática, ele vê ali todo dia pessoas morrendo, tem o trauma, passa o sangue e a pessoa morre. Por que essa pessoa morre? Aí é que vem a pergunta e o interesse de um pesquisador, que é a linha de pesquisa que ele trabalha para quê? Para tentar diminuir a mortalidade. Mesmo passando sangue, essa pessoa continua sangrando e vai a óbito. Paulo, quais foram os avanços dos últimos anos nessa área? Hoje, nós temos protocolos bem definidos dentro das emergências, dentro dos serviços reconhecidos de trauma no Brasil, de tal maneira que a gente tenta rapidamente identificar aquele paciente que pode morrer por sangramento, por distúrbio de coagulação. Então, assim que esse paciente chega lá na emergência, a gente identifica esse paciente e a gente começa um protocolo que a gente chama protocolo de transfusão maciça, que provavelmente é um paciente que vai receber mais de 10 bolsas de sangue nas primeiras 24 horas. E a gente também usa fatores para tentar melhorar a coagulação sanguínea desse paciente. Então, a gente usa plasma, plaqueta, fibrinogênio, são substâncias que ajudam a melhorar a coagulação sanguínea desse paciente. É como se fosse uma receita de bolo, é isso que a gente usa hoje dentro da emergência. Ou seja, quer dizer, isso é uma contribuição muito importante que o Hospital de Base dá em ter a sua emergência estruturada com pessoas do nível do professor Paulo Spada para dar melhor atendimento a você, que é a função de um hospital-escola como o nosso. Paulo, nós estamos chegando no final do programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Bom, primeiro queria agradecer o convite Prazer de ter enorme. vindo aqui. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui e falar sobre trauma. Trauma é uma doença importante, né? A gente considerava trauma até um tempo como uma fatalidade, né? Morreu de acidente ou foi atropelado. Eu acho que a gente não deve entender isso. A gente deve entender que trauma é uma doença porque mata, causa internações, sequelas graves. Tem pessoas aí que nunca mais voltaram ao trabalho por conta de trauma. E a melhor maneira de se tratar trauma é fazer prevenção. E a melhor maneira de fazer prevenção é a educação no trânsito. Sem dúvida. Bem, obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Uma entrevista muito esclarecedora para a população. E até o próximo programa.